Olá pessoal, Anne Silva. Neste vídeo eu quero falar um pouco sobre a era do eufemismo. Não sei se vocês já perceberam nas redes sociais que não pode mais falar certas palavras, tudo está censurado. E eu acredito que essa censura seja para moldar o comportamento linguístico para que fique, né, as pessoas fiquem polidas ao falar para caminhar para a nova era, né, eu chamo de Habemos Paz, porque não que isso não seja legal, porque é bom você trocar certas palavras e tem pessoas que não sabem realmente se comportar e são agressivas nas palavras, causam um certo escândalo. Mas eu acredito que isso pode ser corrigido se realmente existisse sala de aula no sentido de educar, não de uma educação subversível, né? Mas isso já deveria ter sido resolvido há muito tempo, não precisaria nem de tecnologia. Mas como eles colocaram o mundo em cima do mundo do Criador, que é esse mundo virtual, então eles querem fazer diferente. Tipo, ó, no mundão aí vocês falam do jeito que vocês quiserem, mas aqui a gente tem que, né, colocar ordem, né? Eu digo assim, realmente nos comentários as pessoas colocam muitas coisas assim que são agressivas, mas você está assistindo um vídeo no YouTube, se a pessoa falar assim, ah, mas ali escorreu muito sangue, você não pode falar. Assim, eu já vi que fica assim, aqui eu vou mostrar que eles falam até que pode falar, mas na prática eu tenho visto que os YouTubers não estão falando, eles dizem que é censurado. Então, quer dizer, há uma coisa aí que uma hora pode, outra hora não pode, uma manipulação, né, a grande verdade. Aí eu coloquei no Google, a pesquisa sobre eufemismo, para fazer aquela leitura que a gente não decora todas as traduções, né, todos os significados, na verdade, e para ver assim como que eles querem assim, quando pedem para trocar. Tanto que eles, na política lá, quando eles mandam a carta para o YouTube, eles colocam assim, ó, isso aqui viola as políticas, agora você pode, no lugar de falar isso, fale aquilo. Entendeu? É nesse sentido. Então, é mais ou menos assim que acontece. Eufemismo é uma figura de linguagem que consiste na substituição de uma palavra ou expressão considerada desagradável, rude ou chocante por outra mais suave e agradável, com o objetivo de amenizar a mensagem. Essa substituição não altera o sentido original, mas torna a comunicação mais leve e menos impactante. Isso a gente sabe que muitas dessas trocas ocorreram também no compilado Bíblia, né? Quando eles extraíram do original, eles usaram muito eufemismo. Exemplos de eufemismo: morrer por falecer, descansar, partir, ir para um lugar melhor, entregar a alma a Deus. Gordo por acima do peso, de porte avantajado, magro por esbelto, roubo por apropriação indébita, desvio de dinheiro. Mentira por inverdade. Você não pode falar assim, ó, aquilo que eles falaram foi uma mentira, isso é uma mentira deslavada, não pode. Aquilo que eles falaram foi uma inverdade deslavada. Tem que ser assim. Deturpação da verdade. Quer dizer, primeiro eles não ensinam as pessoas na escola a entender essas palavras mais rebuscadas, aí querem que depois troque, né? E tem gente que não tem ainda o ensino, né? Não estudou, que você vai falar de uma certa forma, a pessoa, ela conhece mentira, ela conhece gordo, ela conhece roubo, morrer, ela não está acostumada por exemplo, chamar a pessoa de burro, não chame de burro, chame de desprovido de inteligência. Você vai falar com uma pessoa simples assim, uma pessoa que nunca estudou, ela não vai entender. Entendeu a jogada? É uma jogada assim bem maliciosa. País subdesenvolvido, olha que coisa louca. Por país em desenvolvimento ou país emergente. E quem garante que está acontecendo isso?
Se ele é uma coisa ou ela é ou não é. A gente quer falar do estado atual, quer dizer, do estado atual não pode, porque mesmo sem saber, a gente tem que dizer que o país está em desenvolvimento. Deficiente por pessoa com necessidades especiais. Bem, aí não tem nada de mais, não. Velho por idoso, da terceira idade. Idoso também é uma palavra comum também. Inferno, nem inferno mais eles, eles sugerem que a gente fale, né? Aí você abre um vídeo, está falando muito de inferno, e fala assim: olha, não fala a palavra inferno, que tal você trocar? Essas cartinhas estão chegando. Que tal para você, que tal vocês trocarem por lugar de sofrimento, dói menos assim a pessoa, né? Menos impactante. Porto de Lúcifer. Olha só que loucura. Chamou o inferno de Porto de Lúcifer. Então vamos ver na visão dele, isso aqui é tudo na visão da IA. Tudo na visão da IA. Hoje eu fiz uma pergunta mais aprofundada para a IA, mas eu percebi que quando a pergunta é muito aprofundada, ela não responde. Aí sai essa parte aqui de visão da IA, não aparece, e cai para as pesquisas, PDFs, YouTubers, né, vídeos, assim. Eu perguntei hoje, deixa eu ver se eu anotei aqui. Eu perguntei sobre a 49ª chave, né? Eu estava assistindo um vídeo falando sobre essa chave que eles querem, lá de Apocalipse 9, né? Aquela chave que eles querem do abismo, e pelo colisor de Hadron. Aí eu estava pesquisando, aí ela não me respondeu, não. Aí eu fazia uma pergunta de uma coisa, ela entra. Quando a coisa é genérica, ela entra. Quando uma coisa é muito aprofundada, aí ela não fala porque a gente não pode saber demais. Eu já reparei isso. Vamos lá, para voltar aqui para o vídeo. Finalidade do eufemismo: abrandar a mensagem, torná-la mais agradável ao ouvinte ou leitor, evitar situações constrangedoras ou indelicadas, proteger a pessoa que recebe a mensagem, evitando o impacto negativo de palavras mais fortes. Quer dizer, a palavra forte ela existe, mas aqui você não tá, eles estão querendo com o tempo aí que você troque, não que você procura e fala, não, troca, usa outra, substitui. Por quê? Porque a gente está chegando numa época aí que eles vão lançar a falsa paz. A falsa paz tem que o quê? Remoldar, né, o ser humano, né? Como se o ser humano fosse uma máquina, né? E a coisa tende a piorar muito mais. Vamos lá. Proteger a pessoa que recebe a mensagem, evitando o impacto negativo de palavras mais fortes. Eles sempre, para qualquer coisa que eles vão fazer, eles sempre vão usar essas palavras: proteção, quer ver? Uma outra palavra que é bem forte: abrandar, não, constrangedoras, palavras assim. Eles usam umas palavras para a gente já levar aquele baque, né? Não pode realmente usar, não, porque causa muito dano. Outras coisas causam danos piores e eles não fingem não ver, né? Eles fingem não ver. Aqui, ó, adicionar um toque de humor ou ironia à mensagem. Adicionar um toque de humor ou ironia na mensagem. Se eu estou falando que a pessoa. Como é que foi? Como é que é? É que a pessoa descansou, né, partiu, foi para um lugar melhor. Eu quero colocar ironia ou um toque de humor. É uma da opção, mas você não troca tudo por isso. Então, eles usam os argumentos, os tópicos que eles vão engrossando assim, desnecessariamente. Esse adicionar um toque de humor ou ironia é um caso especial, não genérico, né? Então, mas eles já colocam para constar o tópico aí. Substituir termos considerados ofensivos ou impróprios. Mas que termo ofensivo ou impróprio? Você vai falar, houve um roubo. Ó, passou ali uma pessoa gorda. Não pode falar mais. É magro, é magro, magro por esbelto e gordo por acima do peso ou de porte avantajado. Pô, eu acho que fica pior, né? Não sei. Não é uma pessoa de porte avantajado. Engraçado que no dia a dia a gente nem se liga nessas coisas, né? Ofensivo. Observações. O eufemismo pode ser usado em diversas situações do cotidiano,
tanto na linguagem formal quanto na formal, como em textos literários, notícias e música. A gente vê mais o eufemismo usado na linguagem formal, né? Informal, o povo fala assim, ô negão, pega aí pra mim, ô magrelo, não sei o que. E as pessoas, né, na minha época não tinha isso, não, essa história de bullying, de... A gente sofria mesmo, acabou e ninguém ficava nesse mimimi, tão mimimi danado. Mas a gente tem que, eu estou só botando aqui a minha opinião, né? A gente tem que seguir as regras aí essa, essa onda aí de eufemismo que tá correndo aí no mundo virtual. É importante analisar o contexto da mensagem para verificar se o uso do eufemismo é adequado e não causa confusão ou ambiguidade. Quer dizer, vamos virar uns robôs. Espera aí, deixa eu ver se eu posso falar, se eu posso falar para essa pessoa morrer. Ah, não, essa daqui eu posso falar que ela entende. Se eu falar que foi para um lugar melhor, não. Mas o que cai melhor aqui seria esse aqui. Quer ver? O que cai melhor para você falar. Mentira. Você falar a palavra mentira, isso é uma baita de uma mentira, ou se eu posso falar para esse público, ou tem que falar, ou eles vão entender melhor a deturpação da verdade, né? É meio. Na verdade, aqui eu não estou criticando, nem falando nada quanto o eufemismo, não. Aos pouquinhos, o fato de aos pouquinhos eles já estarem assim, sabe? Nos moldando. Eles querem dar uma de, né, do Criador como se fosse o olheiro, assim, e nos moldando, moldando o nosso comportamento, sabendo que isso não é possível, porque o ser humano ele é temperamental, ele uma hora vai agir de um jeito, outra hora vai perder a paciência, vai, entendeu? Então, a coisa aqui, o que eu tenho observado, está indo mais pela exigência de políticas. A política do YouTube, a política do Instagram, tá em torno mais de políticas. Aí eles querem que a pessoa siga a risco. Mas é isso aí, eu queria falar sobre isso, sobre essas tendências aí, porque em breve aí teremos a falsa paz. E por isso que eles estão preparando o terreno já para aos pouquinhos nos dá as etiquetas, ó, vocês têm que agir assim, quer ficar? Você vai agir assim. Aí muitos que querem ficar vão ter que dançar conforme a música, principalmente se for monetizado. Quem quer ser monetizado, eles mandam cartinha, ó, você não pode falar isso. Ó, você tem que, o que eu quero dizer é esse eufemismo que eles colocam aqui, ó, você tem que trocar em outros exemplos, né? A palavra X pela, né, é menos, e com isso a gente vê pessoas que antes falavam a verdade na lata, não podem falar. Elas têm que segurar o conhecimento delas para elas mesmas, porque elas não vão poder passar para as pessoas, porque eles não vão deixar. Eu estou dando o exemplo do eufemismo, né, que começa a moldar essa preparação toda para a gente abrir a internet assim, nossa, que paz, né? Agora é tudo bonito, né? As pessoas não são agressivas. Essa história do Felca com a adultização, é, ela na verdade parece uma coisa boa, mas ela vai mudar aí, cortar muita coisa. Vai ser assim, foi um divisor de águas para eles tomarem atitude e começar a tirar um como Cristo, né, que foi o rapaz que foi preso, e dali eles já mudarem o comportamento do povão. Ó, a gente agora, o povo foi todo para o YouTube, então, todo não, né? A maioria, então a gente tem que começar a mudar aqui. Então isso tudo não passou de uma ferramenta, passou a ser uma ferramenta para eles agora começarem a fazer essa mudança toda, entendeu? Então é nesse sentido mais que eu quero dar uma ideia. Então, se a pessoa não fizer como eles querem, não tem dinheiro. E olha que o YouTube está dando muito dinheiro. Você vê que a gente entra no negócio, é propaganda, propaganda uma atrás da outra. E se quiser ficar assim, tem que dançar como eles querem. Eu fico imaginando o apóstolo Paulo nessa rede. Ele seria cancelado imediatamente, porque ele não ia deixar de falar a verdade para agradar o sistema, né?
Mas infelizmente nós estamos numa época em que a gente não está podendo ouvir dos nossos palestrantes tudo o que a gente quer ouvir. Eles vão ler, vão estudar, quando eles vierem passar a informação, é 60%, 40% eles têm que guardar para eles. Infelizmente é assim, e é uma coisinha assim, paulatina, ela vai devagarzinho, devagarzinho, mas quando você vai ver, dia após dia, a coisa vai tomar um corpo de uma falsa paz. A gente vai ver uma falsa paz na internet, que eles vão adestrando, né? Eu vou falar para bicho mesmo, adestrando. Eles estão adestrando os YouTubers. Mas é isso aí, pessoal. Abri mais para falar aqui, não estou criticando eufemismo, estou querendo dar uma ideia assim do que. Isso aqui é um pedacinho do que eu pude mostrar do que eles fazem. Mas quando eles não gostam de uma coisa e quer que a pessoa pare de falar, o youtuber recebe uma cartinha. Então, isso eles vão doutrinando, né? Todo mundo assim. Quer ficar na rede, quer ser um youtuber, quer ser monetizado, então você não pode falar isso aí eles já vão, né, pedindo para tirar. Aí, por isso que às vezes você vê em youtubers que de repente some os vídeos. Você vai lá pesquisar um vídeo, pô, o vídeo não está mais lá. Aí fica aquela coisa cíclica, né? Fica a cobra mordendo o rabo, né? Faz, refaz, porque a pessoa tem que excluir porque foi sinalizada. Aí tem que resolver o problema, tem que excluir o vídeo ou cortar aquela parte. Como às vezes o youtuber não tem tempo de ir lá ficar vendo qual é a parte, ou não tem paciência, é melhor chegar e excluir o vídeo todo. E tá desse jeito, tá bom? Foi mais um bate-papo, assim, para ter uma ideia. O eufemismo realmente ele existe, é importante sim para nós redigirmos nossas cartas oficiais, né, nossas cartas formais, nossa conversa formal, mas aqui está havendo na internet uma doutrinação, sabe? De você não poder falar certas coisas que, sinceramente, eu não me vejo falando Porto de Lúcifer, lugar de sofrimento. Mas se eu quiser falar um nome que nós conhecemos, ele existe, eu vou falar o nome que existe. Agora, se você está no campo, no território deles, você tem que fazer o que eles querem. Ah, não vou fazer, então você não vai ser monetizado. Não vai receber seus dólares lá na sua conta. Entendeu? Então, o povo não quer, né? Então é isso, pessoal. Fiquem na paz e até o próximo vídeo. Foi mais um bate-papo.